Alô, amigo, alô, amiga, estamos de volta com Se Liga e o nosso Conselho de Notáveis para discutir, conversar, entender, conhecer melhor o que acontece à nossa volta, na nossa esquina, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Pois bem, nosso Conselho de Notáveis hoje... antes de mais nada, não se esqueça de colocar aí um inscreva-se, apertar o sininho, né? Tudo que você tem direito para mostrar que você está com a gente, tá bom? Se inscreva, aperte o sininho para ser avisado toda vez que um novo Se Liga for colocado no ar para você. Manuel Tedim, nosso amigo economista, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira, o também publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga, time completo, seleção, para começar discutindo um assunto que nunca saiu de pauta, que é a Amazônia, o nosso verde, que mudou de patamar, eu ia falar, está no outro patamar, não é isso? Por quê? Porque o que era crítica, o que era chamamento de atenção só por posicionamentos, opiniões, passa a ser agora uma atitude. Os maiores investidores do Brasil, pelo menos alguns deles, já ameaçam parar de investir no Brasil se não cessar o desmatamento que só aumenta na Amazônia. E o que isso representa para nós? O que o vice-presidente prometeu, ele vai poder cumprir, diminuir esse processo de desmatamento na Amazônia? E não há prazo? Vamos tentar entender um pouco mais isso, seguindo aí a nossa ordem de rotina, começando pelo economista Manuel Tedim. E aí, Tedim, é a sua praia, são os que você mais estuda através da economia, que estão batendo o martelo aí, ou para essa queimação de mata, ou a gente não vai botar mais dinheiro no Brasil. Isso é a Vera ou é a brinca? Isso é totalmente a Vera, Barbosa. É um absurdo. A gente não pode continuar dando esses passos para trás que a gente tem dado nos últimos anos, particularmente agora com o governo Bolsonaro. O mundo depende de amenizar os efeitos negativos dos gases de efeito estufa. Então, as grandes empresas estão comprometidas com isso, e não estão comprometidas só porque são bonzinhas, porque são generosas, estão comprometidas porque elas veem isso afetando o futuro delas e, particularmente, dando resposta aos maiores consumidores do mundo, que são os europeus e americanos, que estão, de fato, preocupados com isso. Então, os consumidores vão sempre escolher, a partir já de uns 5, 10 anos para cá, estão migrando para produtos que têm um impacto menor sobre o meio ambiente. Então, é fundamental para os exportadores brasileiros que o Brasil continue nessa trajetória, quer dizer, retome a trajetória de segurar o desmatamento e, se possível, aumentar o reflorestamento das áreas atingidas. Isso é absolutamente primordial. Se não acontecer, vai dar problema para a balança de pagamentos brasileira. Isso é um sinal, Elísio, de maior conscientização planetária de que você não deve investir no bandido, aquele que faz mal ao planeta, no inimigo do planeta, ou há outros interesses por trás disso? Não, há, evidentemente, muitos interesses, né? Eu só queria citar que, na última reunião que você se referiu, né, do vice-presidente, que está agora tocando o assunto Amazônia no governo, é o Hamilton Mourão, né? Participou dessa reunião, inclusive, uma representante, né, uma dos dirigentes de um dos maiores fundos de pensão do mundo, o LKD, lá na Noruega, né? E ela disse o seguinte: gostou muito do discurso dele, só tem que dizer agora o que, não é o que vai fazer, como vai fazer, quais são as metas, né? E lembrando também que o problema da Amazônia é uma coisa complicada, há muito tempo nós podemos falar durante esse programa. Eu só queria, nesse início, lembrar uma frase do Darcy Ribeiro, né, que era um figuraço. O Darcy disse que a Amazônia oscilava entre paraíso terrestre e inferno verde. Portanto, esse dilema é muito antigo. Só para lembrar, nesse início, que a ocupação humana da Amazônia começou há 11.700 anos atrás, no final do chamado Pleistocênio, né? E que, no ano 5
no 500 depois de Cristo, ou seja, 1000 anos antes da chamada descoberta do Brasil, que nunca foi descoberto, né? Já a Amazônia já tinha ocupação de centenas de milhares de indígenas que tinham, inclusive, plantação na Amazônia. Não era só caçador e coletor, era plantação. Então, o que a gente tinha que fazer nesse momento de Amazônia é lembrar que a Amazônia, a palavra mágica da Amazônia chama-se bioeconomia. Isso. Vou lembrar nesse início aqui apenas um produto que está ocupando o mundo inteiro, chamado açaí, e tem vários outros, né? Para começar, é por aí. Marcelo Pereira, nós concordamos que a bioeconomia é a postura mais adequada para o investimento na Amazônia, mas nós temos historicamente lá famílias, né? Oligarquias, sei lá que nome possa se dar a isso, que são donas daquele pedaço, tanto no Pará quanto na Amazônia, só para dar 2 territórios vastíssimos, onde os que estão lá estão para ganhar dinheiro e tirar proveito daquilo. Como é que a gente vai tocar qualquer planejamento que tenha que passar por essas famílias que continuam no poder, não só capitaneando os estados, como as cidades da Amazônia? Dá para fazer via governo federal? Bom, eu acho que com o Bolsonaro, eu acho difícil, viu? Porque com o Mourão, talvez, agora com o Bolsonaro, porque ele segue a lógica feroz política dele, né? De lógica política, de falar só para o eleitorado mais radical dele, né? Para ele conseguir levando até a prorrogação, até 2022, para tentar ganhar uma reeleição e aí terminar a destruição e conseguir começar a construir uma nova ordem aí, né? Então, eu acho que muito pouco provável. E é preocupante, né? Porque dizem que a Amazônia está chegando a um ponto de não retorno, né? Em algum momento isso vai acontecer, assim, a temperatura pelo desmatamento, a temperatura começa a mudar e as árvores, a floresta não consegue se regenerar e começa a mudar de floresta, rainforest, para savana e de savana para caatinga e aí vai, e por aí vai e desequilibra tudo, né? Então, eu não sei, acho que o Mourão está tendo... O Exército, acho que ele é o que tenta organizar, os militares é o que tenta organizar o governo de alguma forma, né? Que não tem controle sobre o gabinete do ódio, que fala com a militância e mobiliza, né? Então, eu acho que o papel do Mourão está tentando ser esse, tentando dar um pouco de lógica, de racionalidade a esse debate, mas eu sou um pouco pessimista em relação enquanto houver Bolsonaro, isso ter algum controle. Pois é, Lula Vieira, o Mourão entende de Amazônia, isso ninguém tem dúvida. Ele é meio índio, né? Pois é, e não só por isso, Marcelo, porque o Exército Brasileiro é o mínimo de organização que existe dentro da Amazônia. Sim. Né? Se há algum aparato organizado dentro da Amazônia, brasileiro, é o Exército. Essa queda de braço aí, você acha que o Mourão pode levar no bico o presidente e fazê-lo entender que é importante para o resultado do governo dele que se cuide de uma maneira diferenciada da Amazônia, Lula? Não vai ser no bico, não. Vai ser na pressão mesmo. Tanto que ele está quietinho exatamente porque alguém chegou e disse: olha, você pegou pesado numa área que não devia pegar pesado. Há um detalhe aí muito interessante. O Polo Sul é onde se nasce ou começa a surgir o crio, que é o primeiro bicho da ordem de toda a cadeia alimentar. É uma espécie de um caranguejinho, de um sirizinho muito pequeno, de um camarãozinho muito pequeno. Isso justifica tudo que a gente faz no Polo Sul, quer dizer, justifica a coisa estar dividida, ninguém ter soberania, porque é uma questão mundial, de alimentação mundial. Os russos, há uns anos atrás, sem saber exatamente o que podiam causar, começaram a exportar o crio lá da área deles no Polo Sul. Deu um bafafá tão grande entre as pessoas que estavam habitando aquela região, cuidando daquela região, que eles voltaram atrás e se enquadraram numa exploração
um pouco mais sustentável, ou bem mais sustentável, do Polo Sul. Por que eu estou falando do Polo Sul? É porque é onde a gente, quando carimba que lá estará a água e o futuro do mundo, isso permite que as pessoas, ou todo o mundo, reajam da seguinte forma: a Amazônia é importante para a nossa sobrevivência como espécie. Logo, se o Brasil não souber cuidar, é válido, está justificada uma interferência. É uma questão de sobrevivência. Como o Bolsonaro não acredita nisso, como ele não acredita em doença também, ele estava botando os pés pela mão. E fizeram ele calar a boca, obrigaram ele a ficar quieto, e nesta área o Mourão, que parece que é um técnico, consegue conciliar, veja bem, um general conciliando, mas é o que temos. E parece que ele está conseguindo fazer promessas de que a gente vai cuidar desse patrimônio que é da humanidade, e não adianta a gente ficar arrogando, dizendo que isso é nosso, a Amazônia é nossa, porque no momento que a gente ameaçar a vida de todo mundo, do planeta inteiro, vão vir aqui dar lição de moral na gente, e essa lição de moral vai ser ficar com a Amazônia. Então, o que o Mourão inteligentemente está fazendo é procurando apaziguar todo mundo, e a pressão não é apenas dos fundos de capital, não. É claro que no começo é por aí, e mais tarde é o Exército mesmo. Vocês estão arrasando no futuro do mundo, vocês não têm o direito de ser proprietários da Amazônia. É tão simples quanto isso. Não, a intervenção armada eu não acredito, não. Mas a intervenção econômica claro. ela é suficiente, Lula, porque a gente depende das exportações, a gente depende de investimento estrangeiro, porque a gente não poupa aqui. Então, a pressão econômica já deu conta. Essa mudança de rumo já é o resultado de um negócio desse. Então, só para dar mais um dado nessa linha, Tedinho, só um dado nessa linha. Eu falei do KLP, que é esse fundo de pensão fantástico, né, que tem, sei lá, 2 trilhões de dólares de investimento. Na semana passada, eles compraram ações da Petrobras. Exatamente. Pois é, Paulo Fraga, o nosso presidente, o Jair, ele não é muito de ouvir as pessoas, ele não é muito de examinar as questões com olhar cidadão, né? Às vezes ele me deixa tonto. Ele peita as frentes que tentam, de alguma forma, organizar o Brasil enquanto país, enquanto ente produtivo. Se ele não respeita aqui dentro essas forças, ele vai respeitar as forças externas, as forças que pressionam para mudar de postura em relação à Amazônia? Você tem esperança de que esse susto mesmo valeu, como a gente, de alguma forma, está entendendo aqui, ou ele está despistando a gente? Não acho que esteja despistando, não. O assunto tomou dimensões gigantescas, sob o ponto de vista da forma como ele se espalhou, né? Saiu de um campo ideológico para um campo econômico, digamos assim, né? Então, o fato de você estar na contramão da história e com os impactos econômicos, isso possa gerar algum movimento nesse sentido, entendeu? Eu gostei muito, achei muito curioso um comentário do Gabeira recente, de que o governo tem a ala do ódio, a ala evangélica, a ala militar, mas parece uma escola de samba, né? Cheia de alas, né? Sensacional, né? Então, isso é muito bom. Então, o desafio, a essência do desafio é de natureza política, né? Então, nós temos que ter, pelo menos, esperança, empurrados pelos interesses de natureza econômica, de que o presidente, através do vice-presidente Hamilton Mourão, revisite o assunto e tenha a humildade necessária de encontrar um caminho que seja mais adequado para a sociedade como um todo, né? Eu acho que Fala, Marcelo. me parece que vai. Marcelo, você bateu, você fechou seu microfone cortou o áudio sem querer. Eu acho que a tendência é o Bolsonaro mudar o rumo o suficiente para garantir a sobrevivência dele, sabe? Que ele não tem nem quadros, eu acho, para conseguir fazer uma mudança radical e passar
realmente preservar a Amazônia, mudar uma política, acho que ele vai tentar empurrar com a barriga o máximo que ele puder, porque não vejo dessa maneira não, Marcelo. As pressões econômicas, elas vão mas agora talvez, tomar assim, uma dimensão, não vai, porque eu acho nós que é até certo ponto. Eu não sei a arena mudou, a arena deixou de ser ideológica e ela passou a ser econômica. Eu estou com o Paulo, eu acho que o Paulo tem razão. Eu estou com o Paulo. Você não vai ter investimentos e não vai conseguir, vai afetar a balanço de pagamentos, Isso. porque a pressão não é só de fora, não. Nós não podemos agora o negócio aqui também. Nós temos 30 empresas brasileiras e empresas interferindo nesse processo, entendeu? Não, eu concordo que ele vai olha, só para dar uma informação objetiva. E responsabilidade tem limite quando mexe no bolso das pessoas, entendeu? Isso. Não, nessa linha, ô Paulo, só para dar um exemplo, uma empresa que exportava limão lá de Santa Catarina teve as suas exportações canceladas desse tratamento desigual em relação à Amazônia, etc. Então, isso está acontecendo em outros segmentos. Né, pô? E outra coisa, só lembrar, teve um sapo barbudo que virou Lulinha Paz e Amor. Portanto, pode acontecer outra vez. Né? Mas espera aí. O Lula virou Lulinha Paz e Amor por uma questão de inteligência estratégica e a gente até acha natural que o Lula é um cara muito inteligente. Agora, meu caro Lula Vieira, de Lula para Lula, você acha que o Jair tem essa inteligência emocional e intelectual para perceber que está na hora de baixar a guarda? Acho que não. Infelizmente, eu também não. Acho que não. Ele, primeiro, que ele não aceita. No coraçãozinho dele é duro demais para essas coisas. E, segundo, que ele é aquilo que ele mostra. Ele conseguiu aquilo que as pessoas acham que ele não conseguiu, fingir que é outra coisa. As pessoas acham que os políticos, nós de marketing político, somos capazes de mudar as pessoas ou criar uma persona não verdadeira para o candidato. Não é verdade, não consegue não, ele acaba se traindo. O Lulinha Paz e Amor era um viés da personalidade do Lula. Ele é muito simpático pessoalmente, é muito engraçado, não era uma mentira. O Bolsonaro Paz e Amor é uma mentira. Então não vai ficar, ele não vai conseguir. Lula, só para desmentir o Lula, Bolsonaro agora apareceu de máscara em público pela primeira vez. Pois é. Já tinha aparecido. Mas não é mudar o comportamento. Não mudou nada. Ele está se defendendo, não é, Lula? Deixa eu aproveitar essa deixa rica aí para a gente emendar já um segundo assunto que tem tudo a ver com esse nosso aqui, que chama-se eleições. Por alguma aventura, né, ainda contando com a inteligência emocional e intelectual do Jair, meu caro Manuel Tedim, ele não pode começar a pensar na reeleição, em fundamentar uma trajetória onde ele não só vai precisar da simpatia desses investidores, como mais diretamente da grana deles? Olha só, a grana não vai ter direta porque não tem mais, né? Quer dizer, pode ter da pessoa física, mas os limites são relativamente pequenos. Tem que ser muito rico para você conseguir dar mais, dar um dinheiro com substância. Tem algumas pessoas que fazem isso de fato, mas são pouquíssimas as pessoas. As empresas não podem doar mais. Mas a pressão econômica não tenha dúvida, porque se perdurar essa recessão e sem investimento direto e sem mercado exterior para os produtos brasileiros, a depressão vai se prolongar. Então, ou ele toma a tenência, ou vai para o buraco mesmo, a economia vai piorar ainda mais. E aí a chance dele vencer hoje já claro que há 2 anos e meio ainda é muito distante, mas hoje, olhando hoje, ele não ganha a eleição, não. Eu acho que ele não ganha. Barbosa. Então, claro que esse número de hoje não tem nada a ver com 2022, evidente. Mas ele tem que se adaptar, porque senão ele está perdido. Fala, Elísio. Tedim e Barbosa, falando de eleições, né, era só para lembrar que ele disse que ia criar um novo partido. Está lembrado
Não conseguiu. Ele, sabe o que, é que ele está fazendo hoje? Se reaproximando do Bivar. Lembra de hoje. É isso. Do Bivar. Ou seja, volta ao PSL. Está aí. E o PSL não quer voltar a ele, você viu a bancada? O Bivar quer. Eles Bivar estão quer com porque tem caneta lá em 3% Brasil. dos votos necessários, mas eu queria mudar um pouquinho a ótica dessa questão das eleições, Diga, porque Paulo. nós estamos antecipando esse debate. O cara nem sentou na cadeira direito, está no vaso sanitário fazendo uma opção de bobagens. E eu queria abordar as eleições sobre a mudança de calendário, entendeu? Tá, vamos falar então de eleições que vem aí. A pandemia saiu de outubro e foi para novembro, né? Sim. Se a preocupação do presidente do TSE e do Congresso é a pandemia, a minha sugestão como contribuição é de que o voto obrigatório deixasse de existir, pelo menos para essa eleição, na medida em que nós temos votos brancos e votos nulos numa dimensão gigantesca. Ou seja, as pessoas vão às urnas e não exercem o seu direito democrático de votar porque não tem alternativa. Então, quer cuidar das pessoas, não obriga elas a ir votar. Só sai de casa se for essencial. Como os políticos não servem, não é essencial você exercer o seu direito democrático. Mas, Paulo, você pensa nisso só para o caso especial de quem é grupo de risco ou um voto não obrigatório geral? Voto não obrigatório geral. É um direito democrático de você querer ou não querer. Deixar de ser uma obrigação democrática para ser um direito democrático. É isso. Sim. Obrigação democrática é um oxímoro, né? Não tem nada a ver, né? A obrigação democrática é um contrassenso absoluto. Eu estou com o Paulo 190%, eu concordo totalmente. Eu acho que a democracia dá opção. Se a pessoa não quer votar, que não vote. Quando quer votar, vote. E quem não quer votar e vai votar obrigado, tem muito mais chance de votar mal, de votar de forma pouco pensada, de forma irresponsável, pensando naquele direitozinho ali da esquina, na coisa de curto prazo. Deixa votar quem quer votar. Tem até uma coisa curiosa nesse aspecto. Vamos estatisticamente, eu indo votar, eu tenho um pequeno risco, um médio risco de pegar o Covid-19. Eu pego o Covid-19 para ir lá anular o meu voto. Olha que espetáculo isso. Mas, Elísio, você acha que muda a qualidade do voto ele se tornar opcional? Melhora a qualidade do voto? De maneira alguma. Na realidade, o voto obrigatório... Quer dizer, primeiro é o seguinte, você não é obrigado a votar. Você pode ir lá votar e votar nulo, votar branco. Né? É perfeitamente possível isso. O problema do voto obrigatório não é que o voto é obrigatório. Ele começa com se tornar eleitor primeiro. Né? Só para lembrar, inclusive, que aqui no Brasil, entre 14 e 16 anos e mais de 70, não é obrigatório. Isso. Conciliando aí com os desejos do Tedinho, os desejos do Paulo, etc. Então, se tiver entre 16 e 18 e mais de 70, né, que é o meu caso, não é obrigatório o voto. Portanto, o Elísio está com o discurso do Lulinha Paz e Amor. Ele fica fazendo cortina de fumaça em relação a... O Lulinha foi o mesmo cara que botou o presidente de um banco multinacional como presidente do Banco Central 8 anos. Né? Para falar do É verdade, é verdade. E, aliás, hoje é secretário de Fazenda. Presidente do Banco Central. Não, e secretário de Fazenda de São Paulo hoje, Tedinho. É o secretário de Fazenda de São Paulo. E já foi ministro da Fazenda também. Né? O que você quer dizer com isso? Essa prova do Paz e o Amor. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Também não. Lula... Repete aí, não entendi também não. Explica melhor, Eli. Será que eu consegui confundir vocês? Já estou satisfeito. Lula, a gente não tinha percebido a intenção dele confundir. Né? Confundir. Mas, Lula... Se ele queria confundir, ele conseguiu. Conseguiu. Tentando clarear esse assunto. Se a gente pode ter um voto opcional para proteger aqueles que estão em risco agora com a pandemia,
mas abre esse voto geral, desde os 16 até os 80 anos ou mais, para você ir votar se você quiser, né? É bom para a democracia isso? Eu acho que sim. Eu acho que quem for votar vai pensar um pouco mais. Há muito a margem de quem vai lá fazer brincadeira, votar no cacareco, votar em um. Eu não vou falar outro, vou ficar no rinoceronte e em outras bobagens que nós já elegemos aí. Votar no Santinha que achou na rua. Votar no Santinha que achou na rua, que ficou assim no caminho para a votação. Votar no Witzel, né? Isso. Que é um voto sem pensar. Não tem nada que votar, voto no Witzel. Então, eu, na realidade, acho que o voto, que quem for desta vez, ou se for liberado, quem vai votar é quem está consciente de que o voto vale alguma coisa e pensou, senão não vai. Vai para o futebol, vai ficar em casa, vai ver telenovela, não tem problema. Na realidade, as urnas ficam abertas para aquelas pessoas que estão dispostas a, de alguma forma, fazer a história. É por isso que eu sou literalmente a favor do voto ser facultativo, ainda mais com a situação da nossa pandemia que anda por aí. Eu concordo metade com o Marcelo e discordo metade. Concordo metade que eu vejo gente até hoje pegando filipeta na rua para votar, não sabe quem votar, cata no chão e entra e vota. Como eu vejo isso e como me dói o coração ver isso. Mas eu acho que o voto no Witzel não foi um voto desse tipo. O voto do Witzel, na verdade, foi um voto de protesto nacional e um voto no Jair. Na verdade, nós elegemos quem votou influenciado pelo voto de protesto e milhares de Jairzinhos pelo Brasil afora. Né? Todo mundo esperava um Jairzinho em cada estado, um Jairzinho em cada Câmara, enfim, em cada Assembleia, no Senado. Eu concordo com você, mas eu falei do Witzel porque o Witzel era desconhecido. Né? Todas as pesquisas falam que ele até 2, 3 dias antes ninguém sabia, era o Romário que ia para o segundo turno. De repente, gente, o cara... Nós do meio, Marcelo, não sabíamos quem era o Witzel. Só para esse negócio cidadão do bem, vamos mudar essa palavra. Cidadão do bem não existe. Essa história, então, tem o do bem e quem é do mal. Somos todos brasileiros. Mas é por isso que eu usei o exemplo do Witzel, que foi uma figura assim que é o equivalente ao Santinho no chão, né? Porque o cara... Mas eu concordo com o Marcelo. Tem gente aqui que... o Marcelo fica muito aquele negócio assim, estão falando desse cara, vai lá e... O Tedinho prefere o Romário. Preferiu o Romário, né, Tedinho? Ao Witzel? Romário seria um grande governador. Romário. Não, seria péssimo, mas melhor que o Witzel, provavelmente. Melhor do que o Witzel é facílimo, né? Então, provocação do Elísio, Manuel, não. Manuel, provocação pura do Elísio, não entra nessa, não. É verdade. Marcelo, e aí, voto obrigatório ou não? Qual é a sua opinião? Eu fico com o relator, Paulo Fraga. Acho que o voto deveria ser facultativo. Eu tinha falado... Um parênteses, Marcelo. Basta fazer uma pergunta. Pergunta para as pessoas em quem ele votou, para deputado, vereador, etc. A grande maioria não tem a menor ideia em quem votou. Às vezes até nós nos esquecemos, né? Mas assim, com certeza a maioria nem está nem aí já. No dia seguinte já nem lembra mais. Esse assunto só começou agora, que ele vai voltar, porque é um assunto rico, e a gente tem muito que conversar a respeito do voto obrigatório ou não no Brasil. Mas, amigo, amiga, esse lembrete é para que você realmente se inscreva na nossa turma, que quanto mais você mostrar interesse, mais a gente vai ficar feliz em saber que você nos acompanha. Semana que vem, nós teremos, inclusive, um programete especial sobre fake news, antes do programa fechado de cada semana, com a presença do Paulo Fraga, do Lula Vieira, do Elísio Pires, do Manuel Tedin e do Marcelo Pereira. A gente espera você semana que vem. Valeu demais.